Olá pessoal, estou de volta aqui, né, agora com a resolução dos exercícios. Então vamos lá para a execução desses exercícios. São exercícios bem interpretativos e bem difíceis de estar resolvendo, mas é óbvio, como eu sempre falo, nunca é impossível, né? A gente é estudante, eu sou professor, vocês são estudantes, e a gente sabe que tudo tem solução, principalmente na matemática e na física a gente acha sempre um resultado, né? E esse resultado às vezes é fácil e às vezes se torna um pouco difícil. Mas vamos lá, vamos explicar para se tornar fácil isso aqui então. Ó, questão 1 do exercício. O raio de curvatura de um espelho côncavo, então eu já sei que o meu espelho é côncavo. Mede 60 centímetros. Então eu tenho um raio de curvatura aqui que é de 60 centímetros. Isso já é um dado que eu posso estar extraindo da questão. Um objeto luminoso linear de comprimento 2 centímetros, então eu tenho um objeto que é igual a 2 centímetros, está disposto perpendicularmente a seu eixo principal. Perpendicular o que é? Ele está em pé no eixo, né? Então se eu for desenhar o meu espelho, eu já sei que é um espelho côncavo, né? É um espelho côncavo. Vou desenhar a minha linha, o eixo central aqui, imaginário. Aqui é o meu centro de curvatura, aqui é o meu foco e aqui é o meu vértice. O objeto está disposto perpendicularmente, quer dizer que ele está em pé aqui nesse eixo principal, né? Aqui é o eixo principal e aqui é o objeto que está em pé aqui. A uma distância de 90 centímetros do seu vértice. Então, se o raio de curvatura, que é a distância do centro até o vértice, tem 60, o meu objeto vai estar atrás desse raio de curvatura, desse centro de curvatura. O meu objeto vai estar mais ou menos por aqui, né? Ora, isso aqui é 60, aqui é 30, então 30, 60, 90. Então o meu objeto vai estar aqui, né? Esse aqui é o meu objeto, beleza? Então eu já posso dizer que o meu objeto ele está com uma distância de 90 centímetros. O meu P é igual a 90 centímetros. Determine as características da imagem. Vamos traçar a imagem aqui então, vamos ver qual é a característica dela. Primeiro, o raio incidente passa paralelo ao eixo principal, o refletido passa pelo foco. O raio incidente passa pelo foco, o refletido passa paralelo ao eixo principal. Sendo assim, a minha imagem está se formando aqui embaixo, né? Qual é a característica da imagem? Simples, né? Ela é menor, ela é real e ela é invertida. Então já determinei a característica da imagem. Real, menor, real e invertida. Menor porque a gente observou que ela ficou menor. Real porque ela está na frente do espelho, formada pelo raio refletido. E invertida porque ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto, né? Então aqui é a minha imagem, beleza? O aumento linear transversal. Então vamos lá. Eu preciso saber também, para o aumento linear transversal, que a fórmula é essa daqui, né? Aumento linear, a gente sabe que a fórmula é I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Qual é que eu vou usar? Aqui, para mim usar essas duas, essa fórmula aqui, com esses 4 itens, eu seria para achar ou o tamanho da imagem ou o tamanho do objeto, ou a distância da imagem ou a distância do objeto. Mas eu quero só o aumento linear, né? Então o aumento linear, ou eu pego P' sobre P, ou eu pego o I sobre O. Como eu não tenho o tamanho da imagem, eu vou pegar isso aqui. Como eu não tenho o meu P', né? Eu tenho só o P, não tenho o P', eu tenho que descobrir o meu P'. Né? Quem é o meu P'? Tem que descobrir. E quem é o meu foco, né? Também vou ter que descobrir. Por que eu tenho que descobrir qual é o foco? Eu descobrindo o foco eu até tenho, né? Na verdade, o foco eu posso descobrir aqui, ó. A gente sabe que foco é igual a raio dividido por 2. Então, o meu foco é igual ao raio, que é 60 dividido por 2. Meu foco é igual a 30 centímetros. Então, o foco eu também tenho.
foco é igual a 30 centímetros. Preciso, para achar o aumento linear transversal, o meu P', para poder achar o meu aumento linear, né? Então, para a fórmula de aumento linear, para a fórmula para cálculo da distância da imagem, eu uso essa daqui, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre o P'. Então, vamos trabalhar com isso daí. Bora? O 1 sobre o foco, quanto é que é o foco? 30. É igual 1 sobre o P, quanto é que é o P? Meu P é 90. Mais 1 sobre o... Não, onde é que é P e P' aqui? Já falta um P', né? É 1 sobre P' aqui. 1 sobre P' que eu estou tentando descobrir. Então, passa isso aqui para cá negativo, ó, fica 1 sobre 30 menos 1 sobre 90 é igual a, ficou isolado, o 1 sobre P'. Tira o mínimo múltiplo comum de 30 e 90, que é 90, né? Ou seja, é um número que seja divisível tanto por 30 quanto por 90. Então, 90 dividido por 30 vai dar 3, menos 90 dividido por 90 vai dar 1, que é igual a 1 sobre P'. Continuando aqui, 3 menos 1 dá 2 sobre 90, que é igual a 1 sobre P'. Agora multiplica isso aqui invertido, né? Fica 2P' é igual a 90. P' é igual a 90 dividido por 2. P' é igual a 45 centímetros. Então a minha imagem se forma a 45 centímetros do vértice. Aqui está um pouco desproporcional porque estou trabalhando sem régua, né? Mas se aqui é 30, aqui é 60, ela teria que se formar mais ou menos aqui no meio. Está um pouquinho para lá, mas tá aqui, está certo então, né? 45 centímetros. Então agora eu achei meu P', 45 centímetros. Mas não é a pergunta é qual é o aumento linear transversal. E eu vou trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Vocês sabem que eu falei lá que quando a imagem for invertida, que é o caso dessa daqui, ela é invertida, meu aumento linear transversal tem que dar um valor negativo. Não quer dizer que ele tenha que ser menor do que o objeto. A imagem tem que ser menor que o objeto, não é isso. Significa que o resultado tem que dar negativo. Então vamos lá. Menos P' sobre P, né? Menos P', P' eu achei, que é 45, então o meu aumento linear é menos 45 sobre o P, que é 90. Então o aumento linear transversal é menos 0,5. Não é em centímetro porque é só um aumento. Um aumento linear de 0,5 significa que ela diminuiu a metade, né? Ela é a metade do tamanho do objeto. E a gente sabe que ela deu menor, né? Agora a gente sabe quanto menor ela é. Ela é exatamente, se o objeto tem 2 centímetros, a minha imagem tem 1 centímetro. Se eu fosse calcular aqui, ó, daria 1 centímetro o tamanho da imagem, se eu quisesse calcular o tamanho da imagem, mas não é o caso da gente querer calcular, não está pedindo, né? Então, a resposta dessa questão está aqui, ó, é menos 0,5. O aumento linear transversal é menos 0,5. Então, aqui é a minha opção B e aqui é a minha opção A, né? Beleza? Não é fácil, você observar que a conta é um pouco extensa, mas ela é perfeitamente resolvível, né? Vamos dizer assim. Vamos para a questão 2, então. Questão 2 diz o seguinte. Vou pegar aqui a caneta. Qual a distância focal? Eu quero a distância focal agora, tá? Ó, o F, né? Então, eu quero o meu F, eu não tenho. Qual é a distância focal de um espelho convexo? Então, já está dando que o espelho é convexo. Para um objeto real a 60 centímetros do espelho, então eu tenho a distância do objeto, que é o P, que é 60 centímetros, de um espelho, forma uma imagem virtual a 10 centímetros, então o meu P' agora está sendo dado, é 10 centímetros. Então qual é o meu foco? Aqui ó, já deu para ver que só precisa achar o foco, né? Agora eu tenho que tomar cuidado, é o seguinte, o meu foco aqui,
Perdão, o meu foco tem que ser achado em relação a um tipo de imagem. Que tipo de imagem é essa? É uma imagem formada por um espelho convexo, está dizendo ali, ó. Então, por que eu estou fazendo isso? Não era só resolver a conta? Tem que tomar cuidado com isso, não é só resolver a conta. Tem que saber se o sinal é positivo ou negativo. Perdão, aqui eu fiz errado, né? É um espelho convexo, esquece isso aqui. Vou fazer aqui embaixo. O espelho é convexo. Então, vou traçar aqui. Aqui é o meu vértice, aqui é o meu foco e aqui é o meu centro. O objeto, ele está a 60 centímetros do espelho. Então, aqui está o meu objeto. Eu sei que é 60? Não, eu estou jogando aqui na frente. É 60 centímetros aqui do objeto. Eu não medi, estou botando aqui. O ideal seria medir, mas assim também vai dar, por quê? Porque eu sei onde é que ela vai se formar, né? Então, quer ver, ó? Eu vou jogar um raio incidente paralelo ao eixo principal. A projeção do raio refletido vai passar pelo foco. Um raio incidente passa batendo no vértice, o refletido sai com o mesmo ângulo, né? Esse ângulo é igual a esse. Está meio fora, né? Mas é por aí. A projeção do raio refletido vai dar um cruzamento aqui, então aqui se forma a minha imagem. E aí, vamos ver aqui o que tem uma característica da imagem. Ela é menor, ela é direita, né? E ela é virtual. Ó, espelho convexo sempre vai dar uma imagem VMED. Estão lembrados? Então, se vocês lembrassem, claro que eu estou fazendo aqui porque a gente é obrigado a saber certinho que tipo de imagem se forma. Mas se vocês memorizar que no espelho convexo sempre vai dar VMED, menor, aliás, virtual, menor e direita, então não precisaria estar fazendo isso aqui, né? Agora é o seguinte, a minha imagem, ela é virtual. Que eu vou pegar um esqueminha aqui que eu fiz para vocês. Ó, a minha imagem, ela é virtual com relação à posição. Ela é virtual, estão vendo? Quando a minha imagem é virtual, eu vou saber que o meu foco vai ter que dar um resultado negativo. É um espelho convexo, então o foco vai ter que dar um resultado negativo. Sendo assim, o P', que é a distância da imagem até o espelho, ela é negativa. Né? Então, o meu P', eu vou ter que trabalhar com esse meu P' negativo, tá? Porque é um espelho convexo, né? O foco tem que dar um resultado negativo e a imagem é virtual, então o meu P' tem que ser negativo. Então, eu vou ter que trabalhar com esse negativo já. Então, ele vai ser negativo já. Então, vamos lá. A fórmula vai ser assim, ó. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre o foco que eu estou procurando é igual a 1, o P é 60. Agora o P' é negativo. Então esse negativo é aqui, né? Menos com mais vai dar menos. Então menos 1 sobre P' que vai ser 10. Ah, mas não é o P' que é negativo, porque a imagem é virtual? É, o meu P' é negativo, mas menos do 10 com mais, então menos com mais, vai dar menos. Então eu já boto ali em cima, tá? Então vamos lá. 1 sobre foco é igual a mínimo de 60 e 10 é 60, né? Um número que seja divisível por esses dois. Normalmente vai ser o maior. Então 60 dividido por 60 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Menos 60 dividido por 10 vai dar 6. 6 vezes 1, 6. 1 sobre foco é igual a 1 menos 6 dá menos 5 dividido por 60. Vamos lá, multiplica invertido, né? Fica menos 5F é igual a 1 vezes 60, 60. O 5 está multiplicando, passa a dividir. Então, F é igual a 60 dividido por menos 5, né? Então, F é igual a menos 12 centímetros. Então, o meu foco, observe que o meu foco deu negativo. E o que eu falei para vocês? Quando a imagem é virtual, o foco ele tem que dar negativo sempre, num espelho convexo, tá? Então fechou certinho. Deu negativo. O pelinho eu tive que trabalhar com ele negativo, né? Então deu tudo certinho. Essa é a resposta da minha questão 2. Beleza?
Vamos para a próxima, então? Questão 3. A 12 centímetros de um espelho esférico de Gauss. Então, olha só, o espelho esférico de Gauss são os espelhos côncavos e convexos. Eu não sei que tipo de espelho que é, né? Não sei ainda. Então, mas eu sei que a 12 centímetros na frente de um espelho, um objeto está colocado, né, perpendicularmente ao seu eixo principal. Então, eu sei que o meu P, independente se é um espelho côncavo ou convexo, vai ser 12 centímetros. Independente se o espelho é côncavo ou convexo. O meu objeto vai estar a 12 centímetros na frente desse espelho. A imagem obtida, projetada, olha só, em um anteparo, tem altura igual ao dobro do objeto. Então eu vou dizer que o meu objeto, o tamanho dele é igual a ele mesmo, e a minha imagem eu sei que é o dobro desse objeto. Então o O é igual a O, e o I, que é a imagem, é 2 vezes ele, é 2 vezes o O. O raio de curvatura desse espelho é, então eu quero o raio de curvatura, tá? Estou procurando o raio de curvatura desse espelho aí. Agora primeiro a gente tem que observar o seguinte, para cálculo de raio de curvatura, eu sou obrigado a descobrir que tipo de imagem que é e que tipo de espelho que eu estou trabalhando principalmente, né? Eu não sei ainda. Para saber qual é o espelho que eu estou trabalhando, eu vou só usar essa palavra aqui, ó, projetada. Sempre que uma imagem for projetada, né, no anteparo, significa que ela está sendo projetada por um reto projetor ou um data show, ela está sendo projetada na tela. Então, essa imagem ela vai ser obtida de um espelho côncavo, tá bom? Sempre que a imagem obtida for através de uma imagem projetada, ela vai ser obtida de um espelho côncavo. Grava isso aí, imagem projetada, ela é oriunda de um espelho côncavo. Então, traça aqui, desenha aqui o espelho côncavo. Agora eu já sei que é um espelho côncavo, né? Até então eu não sabia, mas com essa palavra aqui eu já sei agora, então vamos dizer assim, que é um macete que vocês vão ter que gravar isso. Até porque a imagem projetada no anteparo, para ela ser visível, ela tem que ser uma imagem real, né? Se uma imagem virtual eu não consigo projetar ela. Tudo isso aí é uma questão de memorização, né? Então vamos lá. Se é o espelho côncavo, aqui eu tenho o centro, aqui eu tenho o foco e aqui eu tenho o vértice. O meu objeto está colocado a 12 centímetros. Em algum ponto aqui eu não sei onde é que meu objeto está sendo colocado, mas eu consigo, vamos dizer assim, determinar que a imagem ela é, onde é que está aqui? A imagem ela é real e ela é invertida. Isso eu já sei. Ela é real e ela é invertida, porque ela vai se formar aqui embaixo. Ainda não sei. Pelo menos eu preciso ler novamente, né? Mas ainda não sei se ela é maior, menor ou igual. Mas, deduzindo que a imagem tem a altura igual ao dobro do objeto, né? Ela é igual ao dobro do objeto, a imagem ela ficou maior do que o objeto, então eu consigo concluir que o meu objeto ele está entre o centro e o foco, correto? Como assim, professor? Como é que eu deduzo isso? Eu sei que a minha imagem vai ser maior do que o objeto. Já disse ali que ela vai ser o dobro do objeto. Então, eu concluo que a imagem, o objeto vai estar aqui entre o centro e o foco. Por quê? Se o objeto estivesse antes do centro, a minha imagem seria menor. Se o objeto estivesse em cima do centro, a minha imagem seria igual. E o meu objeto entre o centro e o foco, a minha imagem vai ser maior. Então, o objeto está aqui. Qual é a distância? Qual é a distância dessa imagem aqui? Não sei, não faço a mínima ideia, mas eu sei que ela está aqui no centro, entre o centro e o foco. Então agora eu consigo projetar uma imagem aqui, ó, raio incidente, raio refletido, né? Raio incidente batendo no vértice, o raio refletido. Opa! É, bem isso. E o raio refletido sai com o mesmo ângulo. Esse ângulo tem que ser igual a esse. Então aqui é onde vai se formar, aqui na ponto conjugado, ou seja, na conjugação desses dois raios refletido, é que vai formar a minha imagem. E essa minha imagem tem o dobro. Então eu sei que a minha imagem também vai ser maior.
Então isso é uma característica dessa imagem aqui. Então observar que não tem, não está dizendo que tipo de espelho que é, né? Então não está dizendo aonde que o objeto está, né? Não tá, por quê? Porque não está dizendo qual é a distância do centro, nem do foco, mas está dizendo qual é a distância do objeto. E está dizendo que uma imagem é o dobro do objeto. E está dizendo que uma imagem ela é projetada. Ainda que não falasse nessa palavra projetada, que ela é fundamental, mas ainda que não falasse, ela não é decisiva. Eu poderia determinar por aqui, ó, a imagem é o dobro do objeto. Então, automaticamente eu já mataria que é um espelho côncavo. Por quê? Porque num espelho convexo, a imagem sempre é VMED. É virtual, menor e direita. Virtual, menor e direita. Menor, escutaram a palavra? Virtual e menor. E aqui está dizendo que a imagem é igual ao dobro do objeto. Então não poderia ser um espelho convexo. Então essa palavra aqui já mata tudo, né? Essa aqui também. Se não tivesse dado isso aqui, eu já conseguiria determinar que era um espelho côncavo. Ué, se não tivesse isso aqui, eu não saberia onde é que estava o objeto. Não, realmente aí eu não saberia onde é que ele estava. Se era aqui, aqui, aqui. Se não tivesse a palavra dobro ali, né? Mas aí eu iria resolver aqui e eu iria achar o meu raio de curvatura e automaticamente acharia o foco. Assim que eu achasse o foco, aí eu saberia onde é que eu poderia posicionar o meu objeto, né? Porque eu sei, ele é 12 centímetros de distância do espelho. Agora, eu não sei se é 12 centímetros, se ele está antes, porque eu não tenho nem a distância do centro, nem a distância do foco. A partir do momento que eu calculasse e não dissesse que era projetada, aí eu conseguiria determinar onde é que esse meu objeto estava. Mas como está dizendo que é o dobro, então eu já sei que ele está entre o centro e o foco, né? Mas enfim, vamos resolver essa questãozinha aí. Primeiro passo, eu preciso descobrir qual é a minha distância da imagem. Por quê? Porque eu preciso calcular aqui, ó, vocês observam que vou até botar aqui embaixo, para cálculo de raio de curvatura, a gente tem que achar o foco. Então 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa é a fórmula, né? Então, como é que eu poderia achar aqui, por exemplo, aqui é o P', como é que eu poderia achar aqui na fórmula o meu foco, que no caso o foco é o raio dividido por 2, se eu não tenho o meu P', que é a distância da imagem até o espelho, e não tenho o meu foco. Né? Eu não tenho foco porque eu não tenho raio, é isso que eu estou procurando. Então eu teria que achar por a fórmula de ampliação. Vamos lá. Então a fórmula de ampliação é assim. É I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Agora eu sou obrigado a usar toda a fórmula porque eu quero achar o meu P'. Pode achar o P' por aqui? Pode, claro. Só que eu não tenho foco. Então a única fórmula de achar o P' vai ser com essa fórmula aqui, da ampliação. Eu consigo achar o meu P' com essa fórmula aqui, juntando as duas, né? Então vamos lá. Outra coisa que eu preciso descobrir aqui é se por acaso eu preciso mudar alguma sinalização aqui, né? Então vamos ver se eu preciso. Eu vou pegar isso daqui novamente e vou ver. A minha imagem, ela é real e invertida. Real é para a distância. Então eu não estou procurando a distância aqui, porque eu vou procurar a distância, desculpa, mas eu já tenho aqui a sinalização certinha. Mas eu quero saber agora, como eu estou usando essa fórmula, então eu preciso saber aqui, ó, como a minha imagem ela é invertida, a imagem invertida eu tenho uma ampliação negativa. Então a minha imagem eu tenho que usar um sinal negativo, tá? Quando a imagem for invertida, para a fórmula de ampliação, eu tenho que dizer que o meu I é negativo. Então vamos lá? Então, o I vai ser negativo, tá bom? Então vamos lá. Menos 2O dividido por O é igual a menos P' dividido por 12. P' eu estou procurando, né? 12 eu tenho aqui, o O eu tenho ali, e o P', o I, que é o tamanho da imagem, eu tenho aqui. Então vamos lá. 2O dividido por O corta, né? O com O corta, fica menos 2.
que é igual a menos P' sobre 12. 12 está dividindo, passa multiplicando, né? Então fica menos 2 vezes 12, que é igual a menos P'. Menos 2 vezes 12 dá menos 24, que é igual a menos P'. Bom, como isso tudo aqui está negativo, eu multiplico por menos 1, né? Vai ficar P' igual a 24 centímetros. Tá? Então aqui eu achei a distância da imagem, né? Eu achei o meu P', que é igual a 24 centímetros. Beleza. Achando a minha imagem, distância da imagem até o espelho, que é 24, eu parto para essa fórmula aqui. Não é isso que eu falei? Então, vamos trabalhar com essa fórmula aqui agora. 1 sobre foco é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 24. Para efeito de distância, né, eu tenho que a minha imagem é real. Se a minha imagem é real, fica tranquilo, né? Ó, a minha imagem é real, a sinalização continua como está, é tudo positivo, o espelho é côncavo, então o foco é positivo, P e P' é tudo positivo, então imagem real, está tranquilo aqui, não precisa mexer em ninguém. Vamos lá? 1 sobre foco é igual a, aqui é 1, né? Aqui eu tenho que tirar o mínimo muito comum de 12 e 24, normalmente é um número maior, né? Mas nem sempre é claro que aqui coincide, porque o 24 é divisível por 12 e é divisível por 24. Então 24 dividido por 12 dá 2, mais 24 dividido por 24 dá 1. 1 sobre foco é igual a 2 mais 1 dá 3 sobre 24. Multiplica invertido agora, né? Esse vezes esse vezes esse, fica 3F é igual a 1 vezes 24, 24. Continuando aqui, o 3 está multiplicando, passa dividindo aqui, né? Então fica F é igual a 24 dividido por 3. F é igual a 24 dividido por 3 vai dar 8, né? 8 centímetros. Mas é isso que eu estou pedindo? Não. Parece até cômico, né? Mas não chegamos na resposta, porque a pergunta é o raio de curvatura e não o foco, a distância focal. Mas daí a gente sabe, né? O foco é 8, então a gente sabe que o raio de curvatura é 2 focos. Então o raio de curvatura é 2 vezes 8, o raio de curvatura é 16 centímetros. Então agora eu conseguiria determinar exatamente aonde, se eu não tivesse essa palavra aqui, eu conseguiria determinar onde eu ia colocar o meu objeto. O raio é 12, é 16. O raio é 16, o foco é 12. 8, desculpa. Aqui é 16 e aqui é 8, é a metade. Então, o meu objeto só poderia estar colocado entre esse e esse exatamente, que seria no 12. Né? 16, 8 e aqui no 12. E está dizendo que realmente é no 12. Está colocado na posição 12. Claro, ele está na posição 12. Agora eu sei que o raio de curvatura é 16 e o foco é 8. Então ele estaria exatamente aqui no meio. Tá? Fechou certinho então. Então a resposta dessa pergunta é 16 centímetros, que era qual é o meu raio de curvatura, né? Meu raio de curvatura é igual a 16 centímetros. Essa é a resposta. Beleza? Vamos partir então para uma próxima questão. Questão 4, né? Vamos lá. Uma questão 4 assim, ó. Uma menina está a 20 centímetros em um espelho esférico e observa a imagem direita do seu rosto e de tamanho 3 vezes maior comparada com o tamanho do seu rosto. A imagem é 3 vezes maior, né? E tem representa esquematicamente o espelho utilizado, o rosto da menina e sua imagem. Claro que nós não vamos desenhar o rosto da menina, né, a imagem, mas eu vou fazer aquela setinha como a gente ia trabalhando. Que tipo de espelho é esse? Primeira pergunta que eu tenho que fazer. Tipo de espelho é o seguinte: se a imagem dessa menina é direita, ainda não matei a charada, mas ela é direita, então o espelho pode ser côncavo ou convexo, né? Só que ela diz que o tamanho dessa imagem é 3 vezes maior. A imagem é 3 vezes maior. E a imagem é direita. Então, se a imagem é direita, ela não pode estar sendo formada na frente do espelho. Ela tem que estar sendo formada atrás do espelho.
E automaticamente uma imagem direita sempre vai ser virtual. Então ela se forma atrás do espelho. Por quê? Porque a imagem é 3 vezes maior. Ué, professor, mas se 3 vezes maior, então podia ser que o objeto tivesse, a menina tivesse entre o centro e o foco, né? Formaria uma imagem 3 vezes maior. Poderia, contanto que não falasse isso aqui, né? A imagem direita, 3 vezes maior no espelho côncavo, e a imagem seria real, só que a imagem seria invertida, não direita. Ou seja, vamos desenhar isso aqui que a gente já consegue entender o que eu estou falando aqui. Ó, eu sei que é um espelho côncavo, tá? A menina está a 20 centímetros do espelho esférico, e não sei se é côncavo ou convexo, mas aí quando fala que é direita, então só pode ser um espelho côncavo ou convexo, tá certo? Mas, como é 3 vezes maior, eu determino que é um espelho côncavo na hora, porque no espelho convexo, a única imagem formada é VMED, virtual menor e direita. Ela poderia ser, mataria aqui, daria aqui, mas não dataria aqui, porque aqui está dizendo que é 3 vezes maior. Então não tem como ser um espelho virtual, um espelho esférico convexo, né? Porque a imagem é maior, então só pode ser um espelho esférico côncavo. Beleza? Então, aqui é meu centro de curvatura, aqui é meu foco, aqui é meu vértice. A menina está a 20 centímetros de um espelho e a imagem ela é 3 vezes maior. Então significa dizer que a menina vai estar aqui, ó. Ué, como é que o professor sabe disso? Óbvio, a gente sabe disso agora, né? Que eu já expliquei para vocês. Se a menina tivesse aqui, a imagem iria ser invertida, né? E menor. Se a menina tivesse em cima do centro, a imagem seria igual e invertida. Se a menina tivesse aqui entre o centro e o foco, a imagem seria maior. Tudo bem. Daria certo que aumentaria 3 vezes. Mas só que a imagem seria invertida e real. Mas não, aqui a gente não sabe se é real, mas seria invertida. E aqui diz que é direita, então não poderia. Aqui em cima do foco não formaria imagem nenhuma. Então só pode ser aqui, né? Entre o foco e o vértice. Quer ver? Ó? Traça um raio incidente. O refletido tem que sair pelo foco, então eu projeto o raio refletido. O incidente passa pelo vértice, o refletido sai com o mesmo ângulo de incidência. Então, o refletido sai aqui. Na conjunção dos dois raios, da projeção ou no prolongamento dos dois raios refletidos, eu formo a minha imagem. Então, aqui é a minha imagem, que é o meu objeto, como a gente já viu. Então, ela se formou lá atrás. Qualquer lugar que eu botar esse objeto aqui, no caso essa menina, entre o foco e o vértice, não importa se for aqui pertinho do foco, não importa se ela estiver aqui pertinho do vértice, a imagem sempre vai ser maior, tá? Aí, quanto maior, aí a gente vai calcular, tá? Mas, a princípio, a gente sabe que ela está entre o foco e o vértice. Representar esquematicamente, a gente representou, é exatamente isso aqui. Agora, determina em centímetros a distância focal do espelho. Então eu tenho que o objeto está a 20 centímetros do espelho, né? Então, o objeto é igual a 20 centímetros do espelho. Perdão, aqui a distância é P, né? P é igual a 20 centímetros do espelho. Eu tenho que o meu objeto é o tamanho dele mesmo, que é O, e a minha imagem eu sei que ela é 3 vezes maior. Então é 3 objetos. 3 vezes o objeto, é 3 vezes maior, né? Eu preciso saber a distância focal, beleza? Vamos lá. Onde é que está aqui? A distância focal. Vou botar aqui. Joia. Para a distância focal, é claro que a gente tem que achar por essa fórmula aqui. Quer ver? Ó? Vou botar aqui distância focal. A fórmula seria essa. 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Mas aí observe que eu não tenho o P'. Que coisa louca, né? Eu quero foco, eu só tenho P, eu não tenho P'. Meu Deus do céu, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir para aquela outra fórmula, que é aumento linear é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Essa é a fórmula que eu preciso achar o meu foco, mas eu não tenho a distância da imagem até o foco. Eu não sei
qual é essa distância daqui aqui, ó. Eu não tenho essa distância, né? Isso aqui para mim é uma incógnita. Então eu sou obrigado a achar com essa fórmula aqui. Para mim achar com essa fórmula aqui, eu preciso fazer as contas. Vamos fazer a conta então? É óbvio, eu preciso fazer a conta, né? Mas eu preciso ver as características da imagem para poder alterar algum sinal ou não alterar nenhum sinal. Então vamos lá. A minha imagem a gente já sabe que vai dar maior. A minha imagem eu sei que ela vai ser direita. E a minha imagem eu sei que ela vai ser virtual, né? A gente sabe, né? Ó, toda imagem direita é virtual. Isso aí é a regra. Toda imagem direita é virtual. Vamos lá. Ó, para aumento linear. Então, para aumento linear, a minha imagem é direita. Minha imagem é direita? Então, não muda sinal nenhum, é tudo positivo. A imagem é direita. Para ampliação, aumento linear, eu não preciso, ainda que eu não esteja calculando o aumento linear, mas eu estou usando essa fórmula do aumento linear. Então, a minha imagem, ela não muda de sinal, ela é positiva, fica como está tranquilo, né? Então vamos lá. A ampliação, eu vou botar aqui, o I é 3O, né? O O está aqui embaixo. O meu pelinho aí eu estou procurando, e o meu P eu tenho, que é 20, né? Então vamos lá. Aqui eu corto o O com o O, né? Sobra só o 3, que é igual a menos P' sobre 20. O 3 passa para cima multiplicando, então fica 3 vezes 20, que é igual a menos P'. E 3 vezes 20 vai dar 60, né? É igual a menos P'. Claro que esse aqui não pode ficar negativo, né? Então, se eu multiplicar isso aqui por menos 1, então quem fica negativo é o 60. Então fica assim, ó, P' é igual a menos 60 centímetros. Deu negativo. Vamos lá. Por que deu negativo e tinha que dar negativo? Vocês observam que aqui o espelho é um espelho côncavo, tá certo? Mas a imagem formada, ela é virtual, estão vendo aqui? E para a imagem virtual, o P' tinha que ser negativo. Então o P' deu negativo aqui, ó. Aqui está falando no convexo, não tem nada a ver. Esse convexo aqui que eu estou falando é do foco, tá? Mas uma imagem virtual para a distância, o P' é distância, né? Aqui é posição, distância, posição. Então, o meu P' tinha que ser negativo mesmo, tinha que dar negativo. Então, deu negativo, tá certinho. Vamos lá. Agora, sendo assim, eu pego esse P', que agora eu achei, né? Vou botar aqui, ó, P' é igual a menos 60 centímetros, e jogo aqui na fórmula. Então, vamos lá. 1 sobre foco, que eu estou procurando, né? É o objetivo, é igual a 1 sobre 20. Como o 60 é negativo, ele vai aqui embaixo. Menos 60, menos com mais é menos. Então eu boto menos 1, que não é nada, sobre 60, que não é nada. Tá? Então vamos lá. 1 sobre foco é igual a mínimo de 20, 60 é 60, né? É o mínimo múltiplo comum. Normalmente é o maior. Não quer dizer que é regra, mas normalmente é o maior. 60 dividido por 20 vai dar 3, menos 60 dividido por 60 vai dar 1. Então, um foco é igual a 3 menos 1 dá 2 sobre 60. Multiplica isso aqui invertido, ó. Fica 2F, que é igual a 1 vezes 60 dá 60, né? F vezes 2, 2F. E 1 vezes 60 é 60. Então, só terminando a conta aqui em cima, passo 2 dividindo, ele está multiplicando, passa dividindo, né? Então fica foco é igual a 60 dividido por 2. Distância focal é igual a 30 centímetros. E a distância focal agora é a resposta que eu estava procurando. Deu, né? Eu queria determinar a distância focal. E eu achei a minha distância focal. E tinha que dar positiva, porque o espelho é côncavo, né? Esse aqui é um espelho côncavo, e o foco num espelho côncavo, é positivo, tá bom? Então essa aí é a resposta da nossa questão. O foco aqui deu 30 centímetros, é o que eu estava procurando, né? Então, fechou.
Ou seja, essa distância daqui aqui é 30. E essa menina estava mais ou menos nem na metade, né? Ela estava um pouquinho mais próxima do foco, né? Um pouquinho mais para cá. Tá? Mas não impediria nada de dizer que a imagem se formaria lá atrás, que seria maior, que seria direita, né? Isso não impediria nada. Beleza? Está resolvida essa questão 4. Vamos então passar para a próxima questão. Questão 5. Vamos ver a questão 5 aí. Um objeto luminoso. Vamos lá. Um objeto luminoso frontal se encontra a 15 centímetros de um espelho esférico. Então, começa a tirar os dados. P é 15 centímetros. Está dizendo que o objeto está a 15 centímetros do espelho esférico. Nem fala que tipo de espelho que é, só está dizendo que é um espelho esférico. Nós vamos ter que determinar isso daí, né? A imagem conjugada pelo espelho é direita em relação ao objeto e 2 vezes maior que este. Então, eu tenho que o tamanho do objeto é o tamanho do objeto mesmo, eu tenho que a imagem é o dobro do objeto, né? Ou seja, 2 vezes maior. E determine o tipo de espelho empregado, bem como sua distância focal. Eu quero o tipo de espelho e quero a distância focal. Que tipo de espelho que nós estamos usando? Vocês conseguem adivinhar aí? E por que seria esse tipo de espelho? Conseguiram? Convexo ou côncavo? Conseguiram, hein? Sem nenhum vão falar, né? Então eu vou responder. A gente pega a mania de estar conversando com um aluno, né? Infelizmente não está dando. Olha só, a imagem conjugada pelo espelho é direita. Tá? Se a imagem é direita, eu ainda não consigo determinar se é um espelho côncavo ou convexo, porque tanto o espelho côncavo ou convexo formam uma imagem direita. Agora, como está dizendo que a imagem ela é 2 vezes maior, então aí eu consigo dizer que a imagem ela está sendo formada no espelho côncavo, né? Por quê? Porque ela é direita, ela está se formando atrás do espelho. Ela é virtual. Direita e virtual, é automático. Direita e virtual é um caso que é intrínseco, né? Um tá atrelado ao outro. E 2 vezes maior significa que ela não tem como ter diminuído, ela só aumentou, está dizendo que é maior. Então o espelho é côncavo. Pronto, matamos a charada. Olha só. Traço aqui, o objeto está aqui na frente, aqui está eu não sei qual é a distância focal, não sei qual é o objeto, mas eu sei que o meu objeto está aqui na frente, tá? Meu objeto está aqui. Qual é a distância focal? Não sei. Qual é a imagem, o centro de curvatura? Não sei. Mas eu sei que o meu foco vai estar aqui, que o meu vértice vai estar, desculpa, que o meu centro vai estar aqui, o vértice automaticamente é aqui, né? Mas eu sei que ela está entre o foco e o vértice, porque a imagem é direita, né? E é 2 vezes maior. Esse 2 vezes maior já caracteriza sendo um espelho côncavo, né? Já caracteriza um espelho côncavo, então isso aqui é a minha alternativa A, eu já consegui determinar, é um espelho côncavo, porque a imagem ela é 2 vezes maior. No espelho convexo, vocês sabem que a imagem é VMED, VMED é virtual, menor e direita, né? Então não é o caso desse aqui. Então se eu fosse traçar aqui, ó, um raio incidente bate no espelho, o refletido passa pelo foco e eu projeto o raio refletido. O raio incidente bate no vértice, o refletido, né, sai do vértice com o mesmo ângulo de incidência, a projeção do raio refletido para trás, então eu tenho a minha imagem se formando aqui atrás. Então aqui é meu objeto, né, aqui é minha imagem. Tá certo? Já deu para ver que ela ficou maior. Então a característica da imagem nem está pedindo qual é a característica da imagem, mas a gente já consegue deduzir, né? Ela é maior, ela é real. Mentira, não é real, né? Ela é virtual, porque ela está se formando pelo prolongamento dos raios refletidos, né? Então ela é virtual e ela é direita, já estava falando lá na questão, né? Se ela é direita e virtual, isso aqui teria que ser junto. Se é direita, automaticamente é virtual, né? Então, o que eu quero? Determine o tipo de espelho empregado, já determinamos, e bem como a sua distância focal. Para cálculo de distância focal, a gente tem essa fórmula, né? 1 sobre foco é igual a 1 sobre P.
mais 1 sobre P'. E novamente lá cai para aquele problema, né? Qual é o meu P'? Eu não tenho meu P' aqui também, ó. Então eu não consigo determinar o foco. Lá vai para a fórmula do aumento linear transversal, né? Vamos lá. Aumento linear é igual a I sobre U, que é igual a menos P' sobre P. Agora aqui, vamos ver que tipo de imagem que é. Para aumento linear transversal. Aumento linear transversal. A imagem é direita. A imagem sendo direita, eu não preciso mudar o sinal de ninguém. É positivo, tá bom? Imagem direita, positivo. Então fica tudo certinho como está aí. Vamos nessa que tá bom a beça. Então, o I eu tenho, que é 2O. O U é o próprio O, né? Aqui é um U, né? É igual a menos P' que eu estou procurando. E o P eu tenho que é 15. Então, aqui U corta com U, sobra só o 2. Então fica 2, que é igual a menos P' sobre 15. O 15 está dividido, passa multiplicando. Então fica 2 vezes 15, que é igual a menos P'. Então, 2 vezes 15 é 30, é igual a menos P'. Vou multiplicar isso aqui por menos 1, né? E para ficar o que eu estou procurando aqui, isso aqui é incógnita, tem que ser positivo. Então, quem fica negativo é o 30, né? Então, fica assim, ó. P' é igual a menos 30 centímetros. Essa é uma resposta que eu precisava, mas não é a resposta final, né? É a resposta de qual é a distância da imagem. A distância da imagem ela é 30 centímetros aqui atrás do espelho, tá? Agora, esse P' eu vou usar aqui, né? O P' eu achei, é menos 30 centímetros, beleza? Então vamos jogar ele na fórmula agora. 1 sobre o foco, que é o que eu estou procurando, está pedindo a distância focal, né? É 1 sobre o P, que é 15, mais o P' a gente sabe que é negativo, então mais com menos vai dar menos. Então menos, eu já boto menos aqui direto na fórmula, né? 1 sobre 30. Então vamos lá. 1 sobre foco é igual a, tiro o mínimo múltiplo comum, que é um número divisível por 15 e 30, normalmente é o maior, então 30 dá para dividir por 15, que dá 2, 30 dá para dividir por 30, que dá 1. 1 vezes 1, 1. Vamos lá, 1 sobre foco é igual a 2 menos 1 dá 1 sobre 30. Multiplica isso aqui invertido, né? Fica F é igual a 30 centímetros. Achei a minha distância focal. Ó. Essa é a minha resposta da pergunta. A distância focal também deu 30 centímetros. E aí, positiva ou negativa? Vamos ver se está certo. Vamos ver se está certo. A distância focal no espelho é côncavo. A distância focal no espelho côncavo onde é que está aqui? A imagem é virtual. Se fosse um espelho convexo, a distância focal teria que ser negativa. Como, aí esquece aqui, como é um espelho côncavo, né, a minha imagem teria que dar positiva. E aí esquece se é real ou virtual, né? Só estou conferindo o resultado, né? Então, deu positivo. Então tá certo. No espelho côncavo, a distância focal é positiva, tá? Vamos para a próxima questão. Essa é a questão 5, né? Vamos para a questão 6, então. Aqui, agora ficou mais fácil, né? Não precisa de muita conta. Olha só. Um objeto é colocado entre o centro de curvatura e o foco principal de um espelho esférico côncavo. O espelho é côncavo. E perpendicularmente ao eixo principal. A imagem formada será... Eu só quero a característica da imagem, né? O espelho é côncavo. Beleza, o espelho é côncavo. Tá aqui. Vamos traçar aqui um eixo imaginário, né? No eixo principal. Aqui eu tenho o centro, aqui eu tenho o foco, aqui eu tenho o vértice. Um objeto é colocado entre o centro de curvatura e o foco. Então, entre o centro de curvatura e o foco. Aqui está o meu objeto. Tá? Se o meu objeto está ali, a gente já consegue determinar onde é que vai sair a minha... que tipo de imagem vai dar, né? Se não decorar, vamos traçar aqui, ó.
bem aqui no cruzamento das duas linhas, né? O ponto conjugado que a gente chama. Então, um raio incidente paralelo ao eixo, o refletido passa pelo foco. Um raio incidente passando pelo foco, o refletido sai paralelo ao eixo. Sendo assim, eu já determino a minha imagem, né? A minha imagem ela é maior, né? A minha imagem ela é invertida e a minha imagem ela é real. É uma coisa intrínseca, né? Se é invertida, ela é real. Pronto, matamos o tipo de imagem que é formada, beleza? Vamos para a questão 7, então. Questão 7, vamos lá. Um objeto é colocado entre o foco principal e o vértice de um espelho esférico côncavo. Você está dizendo que o espelho é côncavo, né? E perpendicularmente ao eixo principal. Como será a imagem? Aqui está o espelho, é côncavo. Traça-se aqui o meu eixo principal. Joga aqui o meu centro, joga aqui o meu foco, joga aqui o vértice. E o objeto é colocado entre o foco e o vértice. Foco e vértice. Aqui eu boto meu objeto. Se eu coloquei o meu objeto entre o foco e o vértice, o que eu tenho? Olha só, traça um eixo, um raio incidente paralelo ao eixo, o refletido passa pelo foco, né? Prolonga o raio refletido, o raio incidente bate no vértice e o refletido sai com o mesmo ângulo de incidência. Esse ângulo é igual a esse. A projeção é do raio refletido para trás ali, né? Então a minha imagem vai se formar aqui atrás, né? Aqui é o meu objeto, aqui é a minha imagem. Então, que tipo de imagem que eu formei aqui? Formei uma imagem maior, né? Formei uma imagem virtual e formei uma imagem direita, né? Maior porque é visível, né? Ela é maior do que o objeto. Virtual porque ela se forma atrás do espelho, pelo prolongamento dos raios refletidos. E ela é direita porque ela está de cabeça para cima, vamos dizer assim, né? Em relação ao objeto. Matou. Essa aqui era a pergunta, né? A resposta da pergunta. Vamos para a questão 8, então. Questão 8 pede assim, ó. A imagem formada por um espelho esférico para um objeto muito afastado do espelho localiza-se. A imagem formada por um espelho esférico para um objeto muito afastado. O objeto está muito longe, a imagem se forma ali no espelho. Aqui vocês podem levar em consideração aquela questão que eu aquela questão que eu falei das estrelas para vocês. Se o objeto um objeto muito afastado for a estrela, a imagem vai estar se formando no foco do espelho. Ah, professor, mas se forma no nada se forma em cima do foco, né? Não, é como eu digo para vocês. Se comparar o tamanho do telescópio, né, com a distância da estrela, um telescópio de 1 metro, 80 centímetros, 30 centímetros, sei lá, né, tem vários tamanhos, comparado a, né, a 40 trilhões, que é uma das estrelas mais próximas que a gente tem da Terra, é a mais próxima da Terra, aproximadamente 40 trilhões de quilômetros, então ele está no infinito. Se o objeto estiver em cima do foco, a imagem se forma no infinito. Se o objeto estiver no infinito, a imagem se forma em cima do foco, né? Então, a resposta aqui é a alternativa D, tá bom? A 9. Vamos para a 9, então. Um espelho côncavo, que tal espelho é côncavo, tem 80 centímetros de raio. Um objeto é colocado a 30 centímetros de distância dele. Como será a imagem produzida? Bem fácil, né? O espelho já é côncavo, ó, então tá tranquilo. Aqui é o espelho côncavo. Aqui eu vou traçar o meu eixo principal, que é imaginário, né? Aqui eu boto centro, aqui eu boto foco, aqui eu boto vértice. Ele tem 80 centímetros de raio. Então, daqui até aqui tem 80 centímetros. E o meu objeto está colocado a 30 centímetros. Ou seja, do foco até o espelho eu tenho 40 centímetros, né? Se o raio é 80, que é o centro de curvatura, a distância do centro de curvatura, o raio, né? Então a distância focal é 40.
E o meu objeto real é colocado a 30 centímetros. Então o objeto está sendo colocado entre o foco e o vértice. Ele está aqui, ó. Daqui aqui tem 40, ele está no 30, então ele vai estar por aqui. Né? Então aí a gente já consegue matar a resposta, né? Mas vamos desenhar. Aqui é o raio incidente, o refletido passa pelo foco, né? Então projeta o raio refletido. Aqui é o raio incidente, o refletido passa, sai perpendicularmente ao eixo principal em relação ao raio incidente. Aqui é os dois raios refletidos, a conjunção, né? O cruzamento dos dois raios refletidos, da projeção dos raios refletidos, forma a minha imagem. Aqui é o meu objeto, aqui é a minha imagem. Então, que tipo de imagem vai ser aqui? A gente já sabe que ela é maior, a gente já sabe que ela é virtual, né? Que ela se forma atrás do espelho. E a gente sabe que ela é direita, né? Virtual, direita e maior que o objeto. Então já é a primeira. Não é real. Não é real. É virtual, direita. Só que não é menor, né? Ela é maior. No espelho côncavo não tem como dar menor, né? VMED, só se fosse espelho convexo. Tá? Aqui já está dizendo que é um espelho côncavo. Então não é nenhuma dessas. É a alternativa A. Certo? Vamos para a próxima. Tá batendo a rouquidão. Vou tomar uma aguinha. Vamos lá então. Bora. Um objeto colocado a 10 cm de um espelho côncavo de distância focal 20 cm. Né? A imagem obtida será... Já conseguiram matar essa charada, né? Não precisa nem desenhar, correto? Eu sei que vocês já conseguiram adivinhar qual é o tipo de imagem que está se formando aí, ou não. O objeto é colocado a 10 cm do espelho. O espelho é côncavo. A distância focal do objeto é 20. Já imaginaram, né? Onde é que tipo de imagem que vai dar, não imaginaram? Se não, aí fica difícil, porque é uma questão simples essa, e a gente está terminando os exercícios. Então já tem que estar começando a resolver alguma coisinha, principalmente uma questão dessa aqui. Ó. Então, o objeto é colocado a 10 cm e a distância focal é 20. A distância focal, ó, daqui até aqui, é 20 cm. E o objeto está a 10 cm, o objeto está aqui. Ó. Significa dizer que a gente já sabe o que vai dar aqui, né? Ó. Raio incidente paralela ao eixo principal, o refletido passa pelo foco, projeta o raio refletido, o incidente bate no vértice, o refletido sai com o mesmo ângulo de incidência, então aqui projeta o raio refletido e cá atrás está a minha imagem. Né? Então aqui é o objeto, aqui é a imagem. Já conseguimos determinar o que é. A imagem é maior, a imagem é direita e a imagem é virtual, né? Isso a gente já sabia, né? Estou fazendo aqui para questão de explicação mesmo, né? Olha só, maior, direita e virtual. A imagem do objeto será do tamanho do objeto? Não. Real? Não, ela é virtual, né? Real não. Virtual maior que o objeto, então é a alternativa D. Virtual e maior que o objeto. E virtual menor não, né? Ela é maior. Então aqui ficou a alternativa D, né? Essa 10. Vamos para a questão 11. Vamos lá. Um espelho retrovisor externo dos carros está sendo construído com espelhos ligeiramente convexos. Tá? Ligeiramente quer dizer que tem alguma curvatura no formato convexo. Para aumentar o campo de visão do motorista. Não é aumentar a imagem, é o campo de visão, tá? Aumentar o campo de visão do motorista. Isso quer dizer que quando o objeto, aliás, quando o espelho é convexo, o que a gente sabe disso? Deixa eu botar aqui. Vértice, foco e centro. Claro que eu já sei qual é a resposta, porque eu já sei o que se forma no espelho convexo. Você sabe o que se forma, não sabe? Estão lembrados do VMED? Se eu tiver um objeto na frente desse espelho convexo, né,
a imagem vai ser como? Um raio incidente bate paralelo ao eixo principal, o refletido é refletido de tal maneira que a projeção dele passa pelo foco. Então aqui é o meu refletido. Um raio incidente bate no foco, o refletido sai com o mesmo ângulo de incidência. Então aqui é o meu raio projeção do raio refletido. Aqui é a minha imagem. Que tipo de imagem é essa daí? A gente já sabe, né? É uma imagem, vou botar até aqui, ó, virtual, porque ela está se formando atrás do espelho, né? Pelo prolongamento do raio refletido. Menor, já deu para ver que é menor, né? E direita, né? Porque ela não está de cabeça para baixo, está de cabeça para cima, né? Então, questão A aqui. Isso quer dizer que, né? Estamos vendo espelhos convexos, então quer dizer que a imagem formada é maior? A imagem formada é maior, gente? Não, né? É menor. Então isso aqui é falso. Vou botar ali para depois responder aqui a alternativa certa, né? A imagem formada parece mais afastada? A imagem formada parece mais afastada? Não. Ela aparece sempre mais próxima, tá? No espelho virtual. Pode estar 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, 50 metros. A imagem formada sempre vai ser mais próxima, a imagem formada. Por quê? Porque tu imagina um retrovisor de um carro. O retrovisor, ele tem um tamanho pequeno, né? 15 por 10, 20 centímetros por 10. Então, a curvatura dele é muito pequena. Imagina, então, qualquer objeto, ele vai estar mais afastado do que a imagem, né? Então, essa imagem formada, ela vai estar mais afastada, parece mais afastada? Não, ela parece mais próxima. Isso aqui é falso. A imagem formada parece mais próxima? Sim, aqui é verdadeiro, né? Então, vamos ver qual é a resposta certa aqui. Se, isso quer dizer que se apenas as afirmativas 1 e 2 forem falsas. E é isso que nós concluímos, né? Chegamos à conclusão que a alternativa 1 e 2 é falsa. Por quê? A imagem formada não é maior. Isso aqui é falso. A imagem formada parece mais afastada. Isso aqui é falso. Ela parece mais próxima e ela parece menor. Ué, mas como é que aumenta o campo de visão? Exatamente isso, ela aumenta o campo de visão, porque diminui o tamanho das imagens, né? Então eu consigo ver mais coisa, porque as coisas estão mais diminutas. Por isso que eu consigo ver mais coisa, certo? Claro, se eu afastar mais a imagem aí é que fica mais difícil de eu ver, né? E a imagem formada aparece mais próxima, é exatamente isso, beleza? Então a alternativa A está certa. Vamos para a questão 12 e última. Questão 12 aqui diz o seguinte, ó. Na figura abaixo aparece em um espelho côncavo um objeto O, aqui o objeto O, essa seta aqui é o meu objeto O, à sua frente e 3 imagens, no caso o objeto O está à frente de um espelho côncavo, isso aqui é um espelho côncavo, então vou traçar aqui, ó, para saber que isso aqui é um espelho côncavo, né? À sua frente há 3 imagens hipotéticas. A imagem A, a imagem B e a imagem C, que é uma imagem, que é uma imagem, que é uma imagem. Isso aqui é o objeto. Do referido objeto. São imagens hipotéticas, né? Não necessariamente precisa ele formar esses 3 tipos de imagem, né? Não simultaneamente, obviamente, mas uma de cada vez. Dentre elas, as que podem realmente ser imagens de O são. Vamos ver quem pode ser imagem de O? Olha só, se o objeto está aqui atrás e a imagem ela está aqui na frente, então ela pode ser formada, porque num objeto na frente do espelho côncavo eu posso formar uma imagem menor, real e invertida, não posso? Menor, real, invertida? Posso, contanto que o objeto ele esteja antes do centro de curvatura. Então eu posso formar esse tipo de imagem aqui. Então aqui tá, isso aqui é certo, né? Vou botar aqui, isso aqui está certo. Imagem B. Eu posso formar essa imagem B ali? Posso, contanto que aqui seja o meu foco, né? Se o meu foco ele tiver, se o meu objeto, desculpa, ele tiver entre o foco e o vértice, aqui é o meu foco, aqui é o meu vértice, se o objeto estiver entre o foco e o vértice, eu tenho uma imagem lá atrás maior, real e direita. Isso é fato, a gente acabou de ver, né? Então, a A está certa,
a B é certa. E a imagem C, ela é possível se formar com a conjunção esse espelho na frente, perdão, esse objeto na frente desse espelho? Por acaso existe imagem virtual e invertida? Não, né? Ela está atrás do espelho e está invertida. Então, a imagem ela só pode ser real e invertida, ou ela pode ser direita e virtual. Essas duas coisas aqui estão intrínsecas. Então eu posso dizer que ela não pode ser virtual e invertida, não dá. Não tem como se formar esse tipo de imagem. Nunca vai se formar esse tipo de imagem na frente de um espelho côncavo, tá? Pode se formar direita e invertida, que é isso daqui, né? Pode se formar real e invertida. Direita e virtual, real e invertida. Agora, virtual e invertida não dá. Totalmente fora isso aqui. Então, alternativa B e C é correta. Somente B e C, né? Não, meu Deus, estou louco. A e B, somente A e B. Somente A e B. A alternativa B está certa. Isso aqui não, isso aqui tá... Acabei errando aqui, isso aqui sai fora. B e C não, porque C a gente acabou de ver que não é, né? Então fica somente a alternativa correta, é a alternativa A, né? A B, desculpa. Alternativa B. Somente A e B, tá bom? Somente A, que é essa daqui, né? E a B, que é essa daqui. Beleza? Sendo assim, a gente encerra a explicação desse exercício. Vocês podem estar resolvendo sozinho. Tira a cópia. Ou então façam numa folha de caderno, né? E vão treinando esse exercício. Tenta fazer só olhando para esse que eu fiz. Faz uma, faz duas, faz as 12. Olhando para esse que eu fiz. Depois vai fazendo e vai dando só uma olhadinha. Essa é a minha dica, né? Vai fazendo e esqueceu, olha. Vai fazendo e esqueceu, olha. E por último, tenta fazer sozinho. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes. E não é fácil isso aqui não. Faz umas 10 vezes até aprender, tá? E se não conseguir, mesmo assim não conseguir aprender, pega vídeo na internet. E eu sei, eu falo uma coisa bem séria para vocês e franca, tá? Franca. Eu sei que, olha, 15% dos alunos do segundo ano vão assistir esse vídeo. E você é privilegiado que está dentro desses 15% dos alunos do segundo ano. Então, se eu tenho 70 alunos, né? Então vai dar certo uma média de 10. 10 ou 11 alunos vão visualizar esse vídeo aí, tá? Eu tenho certeza. No máximo 15, estourando. Isso muito para ser muito otimista. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Porque numa situação como a gente está vivendo agora, que vocês tiverem que migrar para a educação EAD, eu tenho experiência de sobra com educação EAD, né? Como eu já falei para vocês em sala, eu sou coordenador da Universidade Aberta do Brasil, é um programa federal, e onde eu já trabalho há 4 anos como coordenador, e mais 2 anos eu trabalhei como técnico, como tutor dessa universidade também, cuidando de turmas EAD, e eu sei quem realmente pegou diploma e saiu com sabedoria, que aprendeu, e quem realmente pegou o diploma e não sabe muita coisa, que de qualquer jeito, de uma maneira ou de outra, ainda que seja coisas federais, vamos dizer assim, universidade pública, que realmente são, em tese, elas são mais puxadas do que a universidade particular, né? Ainda assim se forma aluno com pouco conhecimento. Por quê? Porque é a mesma coisa que vocês estão fazendo agora, é a dedicação em casa. Tá? Então não vai do formato da educação, se é presencial ou se é à distância. Porque os mesmos que estão assistindo esse vídeo agora, vocês que estão assistindo esse vídeo agora, são os mesmos que na sala de aula estariam fazendo perguntas, estariam fazendo os exercícios, estariam fazendo todas as atividades e também estariam estudando em casa com aulas presenciais, isso é certo, tá bom? Então não vai ser por isso que vocês vão deixar de aprender. Eu sei que é fato isso, né? De que no máximo 30% dos alunos, não, nem 30, 15% dos alunos vão estar vendo isso aí, mas é uma realidade. Tomara que tenha mais gente, mas eu sei o que acontece nesse tipo de ensino, totalmente à distância como está sendo agora, né? O ideal seria o híbrido que a gente vai provavelmente estar adotando. O que seria? É o ensino
presencial com alguma situação à distância, que é o que a gente vai estar adotando provavelmente a partir do ano que vem, vocês podem ter certeza. Isso não acaba por aqui, né? Então, é melhor vocês já ir se habituando com esse tipo de ensino. Daqui a pouco vocês podem fazer uma faculdade presencial, uma faculdade à distância, que ela pode ser semipresencial, né? Totalmente à distância, ela é quase inconcebível, né? Tem que ter provas presenciais. Então, uma faculdade EAD, vocês também, que estão assistindo esse vídeo agora, também vão se dar bem, porque é a dedicação de vocês que faz vocês aprender. Não é o tipo de ensino que vai fazer vocês aprender mais ou menos. É simplesmente a dedicação de vocês, tá bom? Obrigado aí pela paciência, pelo tempo que vocês tiveram e tiraram para me acompanhar nesse vídeo aí, tá? E ficamos aqui até o próximo conteúdo, tá bom? Um abraço.